Você já percebeu que muitas vezes a escassez não começa no bolso, mas na forma de pensar? Há pessoas que trabalham a vida inteira, ganham dinheiro, mas continuam presas ao medo, à insegurança e à sensação de que nunca é suficiente. Hoje, eu vou te mostrar 6 sinais de mentalidade escassa, como eles aparecem no dia a dia e por que identificar isso pode ser o primeiro passo para uma vida financeira mais tranquila. Existe uma verdade que poucas pessoas falam com clareza. Muita gente não vive limitada apenas pela falta de dinheiro, mas pela forma como aprendeu a pensar sobre ele. A mentalidade escassa não aparece só quando a conta aperta. Ela aparece no medo constante, na culpa ao prosperar, na dificuldade de planejar, no hábito de achar que nunca vai conseguir melhorar. E o problema é que, quando essa mentalidade se instala, a pessoa começa a tomar decisões que mantêm a própria vida travada. Hoje, eu quero te mostrar 6 sinais de mentalidade escassa, que impedem muita gente de crescer financeiramente, mesmo depois de anos de trabalho e experiência de vida. E o mais importante, você vai entender como reconhecer esses sinais com maturidade, sem culpa, mas com honestidade. Porque quando a pessoa enxerga o padrão, ela começa a ter força para sair dele. Se esse tema faz sentido para você, já curta o vídeo e compartilhe com alguém que valoriza uma vida mais segura e consciente. Às vezes, uma mudança importante começa com uma reflexão simples. Muita gente chega aos 45, 50, 60 anos com uma sensação difícil de explicar. Trabalhou muito, enfrentou desafios, sustentou a casa, venceu fases complicadas, mas ainda assim carrega uma insegurança financeira que não desaparece. Mesmo quando a situação melhora um pouco, a paz não vem por inteiro. Isso acontece porque o problema nem sempre está só nos números. Muitas vezes, está na maneira como a pessoa foi condicionada a pensar sobre dinheiro. Talvez ouvindo desde cedo que dinheiro é difícil, que riqueza é para poucos, que investir é arriscado demais, que quem tem mais é porque teve sorte. Essas ideias vão se acumulando e passam a influenciar decisões sem que a pessoa perceba. O resultado é uma vida vivida em alerta. A pessoa trabalha, se esforça, mas continua pensando como alguém que está sempre prestes a perder tudo. E viver assim desgasta, rouba confiança, limita escolhas e impede um crescimento mais sólido. Hoje, nós vamos passar por 6 sinais muito claros dessa mentalidade. Medo de investir, vergonha de falar de dinheiro, aceitar viver apertado, achar que riqueza é sorte, comprar para aliviar emoções e desistir antes de aprender. Talvez você reconheça um ou 2 desses sinais. Talvez perceba todos eles em alguém próximo. O importante é entender que isso não é sentença, é padrão. E padrão pode ser quebrado. Fique comigo até o final, porque o último sinal costuma ser um dos mais perigosos. Ele é discreto, comum e trava a vida de muita gente por anos. E se este conteúdo fizer sentido, compartilhe. Tem muita gente precisando mudar a relação com o dinheiro, mas ainda sem perceber onde está o erro. O primeiro sinal de mentalidade escassa é o medo de investir. Não estamos falando de imprudência. Cautela é importante. O problema começa quando o medo paralisa completamente. Quando a pessoa prefere deixar o dinheiro parado, perdendo valor, porque acredita que qualquer passo fora do conhecido é arriscado demais. Muita gente passou a vida inteira ouvindo que investir é coisa complicada, perigosa ou distante da sua realidade. E por isso, sequer procura entender. Mas quem não aprende a fazer o dinheiro trabalhar, acaba dependendo apenas do próprio esforço para sempre. O medo até pode proteger em alguns momentos, mas também pode aprisionar. E no mundo financeiro, ficar parado por tempo demais também custa caro. Lembre-se disso, aprender com calma é mais seguro do que viver para sempre na incerteza. O segundo sinal é ter vergonha de falar sobre dinheiro. Muita gente adulta, madura e experiente ainda trata esse assunto como se fosse proibido. Evita conversar, evita perguntar, evita admitir dúvidas. E isso impede o aprendizado. Dinheiro faz parte da vida real, faz parte da casa, da família, do futuro, da aposentadoria, da liberdade. Não falar sobre isso com clareza só aumenta a confusão. E muitas vezes a vergonha não vem da arrogância, mas do receio de parecer despreparado. Só que ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. Isso se aprende. E aprender exige humildade. Perguntar não diminui ninguém. Pelo contrário, fortalece. Uma pessoa madura não finge saber tudo. Ela decide entender melhor o que impacta a própria vida. O terceiro sinal é aceitar viver apertado como se isso fosse normal. Talvez esse seja um dos sinais mais silenciosos. A pessoa se acostuma ao aperto. Aprende a empurrar conta, a viver no limite, a remendar um mês no outro. Vai seguindo, sem perceber que já desistiu de buscar uma vida mais organizada.
Isso não significa viver em luxo, significa viver com dignidade e previsibilidade. Quando a pessoa aceita o descontrole como rotina, ela deixa de procurar saída. E esse conformismo é uma das marcas mais fortes da mentalidade escassa. Quem acredita que nasceu para viver no sufoco dificilmente constrói algo diferente. Por isso, mudar começa também pela permissão interna de querer mais paz, mais ordem e mais segurança. Você não precisa aceitar como destino aquilo que pode ser transformado com consciência e constância. O quarto sinal é acreditar que riqueza é apenas questão de sorte. Claro, existem pessoas que tiveram oportunidades maiores, isso é real, mas reduzir toda a construção financeira à sorte é uma forma de se afastar da responsabilidade pessoal. É como se a pessoa dissesse, ainda que sem perceber, isso não é para mim. Quando alguém pensa assim, deixa de observar hábitos, disciplina, planejamento e decisões consistentes que ajudam a construir patrimônio ao longo do tempo. A riqueza saudável, na maioria das vezes, não nasce de um golpe de sorte, nasce de escolhas repetidas. Talvez não aconteça rápido, talvez não seja fácil, mas continua sendo possível avançar, mesmo em passos pequenos. Quem acredita que tudo depende da sorte entrega o volante da própria vida. Quem entende o valor da disciplina começa a assumir o controle. O quinto sinal é comprar para aliviar emoções. Esse comportamento é muito comum. A pessoa teve um dia difícil, ficou frustrada, cansada, ansiosa e tenta compensar isso com uma compra, às vezes pequena, às vezes parcelada, às vezes desnecessária. Na hora, parece aliviar, mas depois deixa peso, culpa e desorganização. O problema não está apenas no gasto, está no padrão. Quando o consumo vira consolo, o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser fuga emocional. Isso fragiliza a vida financeira e ainda mascara sentimentos que precisam ser enfrentados de outra forma. Comprar não resolve carência, cansaço, frustração ou vazio. Só empurra a conta para depois. Autocontrole não é frieza, é maturidade. É entender que nem toda vontade precisa virar gasto. O sexto sinal de mentalidade escassa é desistir antes de aprender. A pessoa ouve um termo novo sobre finanças, se assusta, acha difícil e já conclui: isso não é para mim. Nem tenta, nem pergunta, nem busca entender aos poucos. Esse é um sinal muito sério, porque trava a evolução logo no início. Toda área nova parece difícil no começo. Foi assim com tantas coisas na vida. E com dinheiro não é diferente. O problema é que muita gente se convenceu de que não tem idade, perfil ou capacidade para aprender. Mas tem, sim. Com calma, com linguagem simples e com disposição. Qualquer pessoa pode melhorar sua relação com o dinheiro. O que transforma não é saber tudo de uma vez. É não desistir cedo demais. Nunca subestime o poder de aprender um pouco de cada vez. Conhecimento financeiro não é privilégio, é ferramenta de proteção. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, qual desses sinais você mais observa nas pessoas hoje ou até em você mesmo. Reconhecer isso com sinceridade pode ser o começo de uma mudança muito importante. A mentalidade escassa não precisa acompanhar ninguém para sempre. Ela pode ter sido construída ao longo de muitos anos, mas também pode ser substituída por uma visão mais madura, segura e consciente. Prosperar não é só ganhar mais, é pensar melhor, é agir com mais clareza, é parar de alimentar ideias que limitam e começar a construir hábitos que fortalecem. A tranquilidade financeira começa quando a mente deixa de viver no medo e aprende, aos poucos, a viver com direção.